Fala, fiel, como é que vocês estão? Tá começando mais um vídeo aí pro nosso canal, Tu És Orgulho. E hoje nós vamos estrear um quadro chamado Você Lembra, Fiel? Onde às vésperas dos jogos do Corinthians nós iremos relembrar alguns confrontos históricos desta mesma partida, tá? E nós vamos falar sobre retrospectos, contar um pouquinho da história desses jogos marcantes aí, tá? Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem bastante, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. E não esqueçam de seguir a página Tu És Orgulho lá no Instagram, tá bom? E antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o confronto de hoje, pode soltar a intro, né? Yeah. 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 Então vamos lá, fiel, pra gente dar início aí, né? Para darmos início ao nosso quadro, vamos relembrar aí de um confronto histórico, né? Hoje nós temos Corinthians e Racing pela Copa Sul-Americana, né? Semifinal da Copa Sul-Americana, primeiro jogo, né? Jogo de ida. E vamos relembrar aí de confrontos, mas antes de qualquer coisa, vou passar aqui para vocês alguns números que também são importantes, né? Dentro desse confronto, Corinthians e Racing, nós temos 8 jogos, então são pouquíssimos encontros, tá? Com apenas uma vitória do Corinthians, 5 empates e duas vitórias do Racing, tá? Então, ainda assim, são confrontos muito equilibrados. Pô, nós temos 5 empates, nós temos uma diferença de uma vitória só apenas pro Racing. Então, a expectativa hoje é que seja um confronto equilibrado. Mas vamos falar de jogos históricos, né? O Corinthians teve alguns encontros aí com o Racing, teve encontros em 2017, teve um encontro também em 2019, que é o que eu vou falar, tá? Foram 2 jogos pelas oitavas de final da Sul-Americana, 2 jogos dificílimos, tá? Onde o Corinthians acaba saindo vencedor, né? Onde acaba saindo classificado. E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, tá? Dia 14 de fevereiro de 2019, se iniciou o primeiro confronto aí das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Corinthians e Racing, valendo uma vaguinha aí, né? A fase seguinte. O Corinthians vinha com um time um pouco duvidoso aí de algumas atuações, né? Mas o ano de 2019 ainda teria alguns frutos, né? Devido à conquista do Campeonato Paulista, que é algo que acontece um pouco mais pra frente, né? E a expectativa de alguns jogadores aí, né? O jogo é no dia 14 de fevereiro, como eu tinha dito, na Neoquímica Arena, com um público um pouco abaixo da realidade do que o torcedor do corintiano está acostumado, né, a ter no estádio. Então tivemos apenas 29 mil pessoas para esse jogo. E eu vou relembrar aí a escalação desse jogo, né, para vir um pouquinho de nostalgia aí para vocês, né. O Corinthians veio escalado nesse dia com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Carlos Augusto. No meio campo com Ralf, Ramiro, Sornosa, né, e na frente Wagner Love, Jadson e Gustavo. É isso mesmo, galera. Gustavo, ele que salvará nós nesse confronto. O Racing também veio com uma escalação, e eu vou pedir licença para vocês aqui para nossa colinha, né? Porque a gente não acompanha tanto assim, e é um jogo de 5 anos atrás, né? E o Racing veio com, vou pegar aqui, ó, o goleiro Arias, e alguns são bem conhecidos aí, né, que a gente assiste às vezes atualmente ou acaba lembrando devido a alguns nomes, né? Mas enfim, vamos lá. O Racing veio com Arias, Saravia, Sigali, Domingues e Pilucci, Dias, Solari, Cardoso e Orreda. E na frente Rios e Civitanic. Os gols desse confronto, né, foram marcados pelo Rios, que abriu o placar, né, contra o Corinthians. E aí, quase no apagar das luzes, né, que foi um jogo muito truncado, um jogo de muitas faltas, né, um confronto mesmo de Brasil e Argentina, né, e no apagar das luzes o Gustavo, né, o Gustavo,
Na época era uma contratação aí a peso, né? Por ter sido artilheiro da Série B e tudo mais. Tava vindo numa boa fase, né? Acabou salvando a gente aí e tendo esse empate, né? Que acabou livrando a gente aí de uma situação um pouco pior, né? E aí algumas semanas depois, no dia 27 de fevereiro, lá no estádio El Cilindro, lá em Córdoba, aconteceu o jogo da volta, né? Racing e Corinthians. E um detalhe que eu vou colocar aqui na escalação do Racing, tá? O técnico da época do Corinthians era Fábio Carille e o técnico da época do Racing era simplesmente Eduardo Cudê. Alguns corintianos têm muitas lembranças boas, né? Mas vamos lá, o jogo do dia 27, que é o jogo da volta, ele é um jogo simbólico aí pro time do Corinthians, um jogo simbólico pro nosso Cássio, né, que se iguala a Gilmar de Santos Neves, né, com 396 jogos, e aí se torna aí junto com ele o segundo maior goleiro, né, da história com mais partidas, né. E o Racing vem com um time um pouco modificado, né, onde ele vem com Arias, Pilot, Domingues, Skellegel e Soto, Julian Lopes, Solari, Cardoso, Orreda, Rios e Cristaldo. É isso aí. E se eu não me engano era aquele Cristaldo, hein, gente? Era aquele Cristaldo. Corinthians também com algumas modificações, né, do time que jogou a primeira partida. Então ele vem com Cássio Fagner, Manuel Henrique e Danilo Avelar. Ralf, Ramiro, Sornosa, Pedrinho, Cleison e Gustavo. Foi um jogo também muito amarrado, foi um jogo muito complicado para o Corinthians. O Racing abre o placar com o Cristaldo, né? E o Corinthians acaba estando atrás do placar. E aí foi um jogo onde estava muito laical, o Corinthians tentava, pressionava, ia para cima, tentando buscar as oportunidades, mas aí o Racing nos contra-ataques e com a vantagem, né, tentando matar o jogo. E aí no segundo tempo, né, com algumas mudanças aí do Carille, o nosso querido Wagner Love precisou apenas de 5 minutinhos em campo para acertar um lindo voleio e empatar o jogo. E basicamente foi isso que rolou até o apito final e o jogo ir para os pênaltis, né? Um jogo muito nervoso, né? Torcida basicamente aí somente do Racing, né? A torcida do Corinthians estava lá, mas a torcida argentina é muito fanática, então eles cantam, eles gritam muito alto. E como eu disse, tinha sido uma noite especial aí pro Cássio em bater um número específico de jogos, né? 396 jogos. Jogo onde ele defende 2 pênaltis, que eu peguei na colinha aqui, que é o pênalti do Solari e o pênalti do Domingues, onde ele dá essa classificação, né? O Corinthians vence por 5-4 e classifica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. E hoje esperamos, né, que tenhamos um jogo muito bom, né? Um jogo onde o Corinthians possa se impor. O Racing não vem de boas partidas, né? Então esperamos aí que a gente consiga sair vitorioso. Então é isso, fiel. Esse é o início do nosso novo quadro. Nós vamos trazer aí diversos jogos, tá? Antecedendo os confrontos aí do Corinthians. E manda pra mim o que você lembra desse jogo. Comenta aí bastante o que você lembra desse jogo. Algum detalhe que deixou passar. Algum jogador da época aí que você gostava, que você não gostava, que você queria no elenco atual, talvez. Manda pra gente. Se inscreva no canal, ativem as notificações, tá? Deixem um like, que é muito importante pra gente. Compartilha bastante. Não esqueça de seguir a página do Tu És Orgulho nas redes sociais, lá no Instagram. E é isso, fiel. Vamos que mais tarde tem vitória, viu?